Caros alunos, nessa terceira unidade nós vamos falar um pouco sobre banco de dados. É importante você trabalhar com o sistema de informações e você ter algum banco de dados para que essas informações que são geradas dentro da organização, ela consiga ser armazenadas e estrategicamente utilizadas quando for necessário. Então não dá para trabalhar com o sistema de informações sem você ter uma ferramenta que possibilite você armazenar informações dentro da empresa e trabalhar essas informações de forma estratégica. Nós trabalhamos com um sistema de gerenciamento de banco de dados, cujo objetivo é criar e manter banco de dados, eliminar a necessidade de comandos de definição de dados, ou seja, você às vezes trabalhar com a capacidade de você talvez utilizar as informações e quando necessário você utilizar ou não elas, atuar como interface entre aplicativos e arquivos físicos de dados, ou seja, o banco de dados é um sistema que você armazena, então você tem que ter vários aplicativos que transformam essas linguagens armazenadas em informações úteis em determinado tipo de sistema, como exemplo financeiro, contábil, ou de marketing ou de produção. Também atua como interface entre outros programas de linguagem que você possa também estar desenvolvendo novas informações e armazenando também esse banco de dados no seu sistema. E separar as visões lógicas e físicas dos dados, ou seja, você tem que trabalhar tanto com o ponto de vista do sistema físico, como também do sistema de software, que você utiliza programas específicos para utilizar determinado tipo de dados. Então, você precisa de uma linguagem apropriada para trabalhar com banco de dados. Você tem hoje vários tipos de banco de dados. O mais utilizado é aquele banco de dados hoje orientados a objetos, porque você pode trabalhar com vídeo, com linguagem lógica, com números alfanuméricos, você pode utilizar vários tipos de informações e processar e armazenar elas. Já nos outros bancos de dados, não, você tem que ter uma linguagem mais apropriada para trabalhar com eles. Os principais elementos de um banco de dados são o gerenciamento do banco de dados, o planejamento de dados e metodologia de modelagem, a tecnologia e o gerenciamento de banco de dados e o usuário. Cada tipo de elemento você tem uma importância na geração e na utilização, sobretudo da metodologia de modelagem, ou seja, de como você vai transformar essas linguagens que são específicas do banco de dados em aplicativos de sistema de informações, ou seja, você precisa ter senha e código de acesso para trabalhar com banco de dados. Os bancos de dados hoje, eles todos têm um processamento analítico online, ou seja, ele trabalha com um sistema de análise multidimensional de dados. O que é isso? Ele permite a manipulação, a análise de grandes volumes de dados a partir de várias dimensões e perspectivas. Você pode trabalhar, ou seja, com uma grande quantidade, por exemplo, uma operadora de cartão de crédito. A sua plataforma ele pode ter milhares de pessoas, mas o objetivo de um atendente é analisar uma determinada fatura da pessoa. Então lá ele vai acessar esse banco de dados, ele vai trabalhar especificamente com uma metodologia utilizada para acessar essas informações e também com certa segurança, controle de segurança. O Data Warehouse é um tipo de banco de dados que se trabalha muito nas grandes empresas, O suporte a ferramentas de relatórios e consulta. Ele consegue tanto relacionar dados, informações, como gerar novas informações para esse banco de dados. Ele armazena dados atuais e históricos, ou seja, ele pode armazenar
um grande volume de informações e, sobretudo, de séries históricas, né? E consolida dados para análise de administração e tomada de decisão, ou seja, ele consegue fazer pequenos relatórios, né, que você possa ser analisados. E esse sistema, esse banco de dados é muito usado nas grandes empresas, né, cujo suporte de volume de dados é muito grande. Já o DataMart é um chamado subconjunto do Data Warehouse, ou seja, ele consegue conter uma porção resumida ou específica de dados para uso de um departamento ou um grupo de usuários específico. Esse DataMart, na verdade, você tem o Data Warehouse, um grande banco um grande arquivo, mas quando você for trabalhar com dados, informações específicas, você usa um outro tipo de banco de dados que consegue subdescrever, né, essas informações que estão armazenadas no Data Warehouse, e você busca essas informações específicas, né, através de uma linguagem específica também que tem que ter, né, e você busca através desse DataMart as informações requeridas pelo usuário do sistema. O DataMine é uma ferramenta de banco de dados também muito utilizada hoje em dia, né, que analisa grandes repositórios de dados, ou seja, ele consegue também acessar o Data Warehouse, né, e pegar informações específicas do que você está desejando. Também ele encontra padrões ocultos e interfere em regras para prescrever comportamentos futuros, ou seja, ele consegue dar informações, por exemplo, econômicas, financeiras, contábeis de uma empresa, e consegue também projetar isso no sentido de a longo prazo. Então, ele é uma ferramenta muito utilizada para o nível estratégico da organização, né, por empresários sêniores que precisam de, por exemplo, prever os acontecimentos financeiros da empresa ao longo do tempo. O benefício desses bancos de dados, sobretudo da Data Warehouse, é o acesso mais fácil e eficaz às informações, né? E a capacidade de modelar e remodelar os dados, ou seja, você consegue interferir nessas informações, armazenar novas informações e gerar informações estratégicas para os outros sistemas, outros bancos de dados, né, o DataMine e o DataMart, utilizar de forma mais específica e mais conjunturado. A Weber, ele tem um papel muito importante quando se trabalha com o banco de dados, porque tudo que se processa hoje no banco de dados armazenado é via um processo via Weber. Então isso é importante você ter uma conexão, é importante você ter suporte que tanto para armazenar banco de dados, como também para você processar essas informações. E a Weber organiza todos os dados numa rede, né? E a gente chama de nós, né? E esses nós, ele tem um padrão específico para o usuário, ou seja, para determinado tipo de informações, o usuário vai acessar até a sua capacidade de acesso. Na medida que limitar esse acesso, essas informações não vão ser repassadas para esse usuário, né? E também ele suporta gráficos, sons, vídeo, programas executáveis, né? Ele consegue trabalhar via Weber com esse banco de dados. Para você trabalhar com banco de dados, é preciso você fazer um projeto específico para a sua empresa. A gente chama de projeto conceitual, né? Que é um modelo abstrato do banco de dados, de uma perspectiva empresarial, e o projeto lógico, a descrição detalhada das necessidades de informações empresariais, ou seja, o que minha empresa quer, o que ela quer armazenar, né? Quais são os dados, as informações necessárias que eu tenho que ter, que eu tenho que armazenar no meu sistema,
e que, que eu e essas informações possam ser estratégicas. Porque você não pode chegar e armazenar tudo que você quer na empresa. É preciso você descrever, é preciso você projetar, né, esse sistema atingindo as necessidades e objetivos, né, da empresa.